Uma pesquisa científica, capítulo 8. Encontros imediatos do primeiro grau. Inesperadamente, dei-me conta que a luz estava vindo de cima. Ergui os olhos e vi o contorno de um objeto deslocando-se acima da extremidade do telhado de minha casa, a uns 250, 500 pés de altura. O brilho vermelho saía da parte inferior do objeto, mais ou menos no centro dele. Apêndice CI 3. Os relatos de avistamentos de OVNIs, que falam de objetos ou luzes muito intensas próximos aos observadores, geralmente a menos de 500 pés de distância, caem, por definição, na segunda grande divisão de observação das aparições de OVNIs, encontro imediato. Com toda a probabilidade, esta divisão não implica numa classe diferente de relatórios sobre OVNIs, mas tão somente relatam o mesmo estímulo responsável por aqueles contidos nas três primeiras categorias, que agora, por casualidade ou por característica, são vistos mais de perto. É provável que os OVNIs vistos à distância possam, às vezes, serem encontrados à mão e, portanto, é meramente por conveniência no que diz respeito à descrição e ao estudo que fazemos esta distinção. Por sua vez, esta ampla categoria divide-se de uma forma inteiramente operacional e observacional em três grupos distintos. O encontro imediato per se, no qual os observadores relatam uma experiência bastante próxima, porém sem efeitos físicos tangíveis. Encontro imediato no qual são relatados efeitos físicos mensuráveis no solo e em matérias animadas e inanimadas. E encontro imediato no qual entidades animadas, frequentemente denominados humanoides, ocupantes ou às vezes ufonautas ou ovninautas, têm sido relatados. Já fizemos esta distinção entre esta última categoria e a categoria dos contatados. São os próprios observadores que oferecem a melhor definição do encontro imediato operacionalmente. Que distâncias são relatadas com maior frequência nos casos em que o objeto está bastante próximo para que se possa observar uma apreciável extensão angular e diversos detalhes, nos quais a visão estereoscópica, ao que tudo indica, foi empregada e nos quais o temor de um possível contato físico imediato foi relatado. Através dos relatórios, isto parece acontecer a algumas centenas de pés de distância e, frequentemente, até a muito menos, 20 pés ou menos ainda. De qualquer forma, a distância relatada é tal que parece muito pouco provável que o verdadeiro estímulo pudesse ter sido distante, especialmente quando o objeto ou luz passou entre o observador e algum objeto, árvore, casa, colina, etc., cuja distância é conhecida. É nos casos de encontros imediatos que nos insurgimos contra a hipótese da interpretação errônea dos relatórios sobre OVNIs. Embora seja possível estabelecer esta hipótese no caso da primeira divisão importante dos relatórios OVNIs, aqueles que se referem a avistamentos à distância, torna-se virtualmente insustentável no caso do encontro imediato. Os relatórios sobre OVNIs que serão descritos agora, cada qual feito por dois ou mais observadores que foram capazes de fazer um relato coerente e presumivelmente concreto, levantam a questão da possibilidade de que a percepção narrada seja enquadrada dentro dos limites da interpretação errônea aplicáveis a pessoas sadias e responsáveis. Na minha opinião, e acredito que o leitor concordará comigo, os limites lógicos aceitáveis da interpretação errônea são, nestes casos, excedidos por uma margem tão grande que só se pode presumir que os observadores tiveram realmente a experiência conforme narrada ou estavam fora de seu juízo e sentidos. Ainda assim, a prova das ocupações dos observadores, seu preparo e atitude passadas não nos fornecem nenhum indício de que aquele observador estivesse fora de seu juízo no que diz respeito aos casos filtrados e usados neste capítulo. Será que temos um fenômeno no qual diversas pessoas sofrem de uma insanidade temporária num determinado momento sem que isso tenha ocorrido antes ou depois? Se assim for, temos que lidar com uma nova dimensão do fenômeno OVNI, mas o dado do problema, o assunto deste livro, permaneceria inalterado. Simplesmente, o problema da sua origem teria que ser atacado noutra direção. O mesmo padrão geral de tratamento dos casos desta categoria será seguido como foi na primeira ampla categoria, OVNIs no céu. Primeiro, em cada uma das subdivisões, o número e a natureza dos observadores envolvidos serão declarados. Segundo, serão relatadas as reações iniciais às suas experiências. E terceiro, o protótipo da categoria será moldado através de elementos comuns à maioria das aparições. Como sucedeu antes, os casos individuais serão relacionados no apêndice 1. Deve ser aqui enfatizado que os casos por mim usados são representativos daqueles que satisfazem o critério de admissão como verdadeiros relatórios sobre OVNIs, isto é, relatórios feitos por pessoas responsáveis e cujo conteúdo permanece inexplicado em termos normais. Encontros imediatos do primeiro grau.
Os encontros imediatos nos quais não é relatada nenhuma atuação do OVNI sobre a testemunha ou sobre o meio ambiente podem ser denominados de encontros imediatos do primeiro grau. Um conjunto representativo destes casos escolhidos nos meus arquivos são quase todos casos do livro azul e passaremos a examiná-los a fim de obtermos um protótipo para esta categoria. Os observadores são caracterizados pela ausência de ocupações especializadas, operadores de radar, pilotos e operadores de tráfego aéreo, que, logicamente, estariam presentes nas observações radar visual. Uma parte mais representativa da população parece ocupar a situação de observadores de encontros imediatos do primeiro grau. Como antes, selecionei mais ou menos uns 12 casos de testemunhas múltiplas para fazer o esboço do protótipo. A maioria dos relatores foi entrevistada diretamente por mim, pessoalmente através de entrevistas telefônicas gravadas ou correspondência. Em cada oportunidade, fiquei certo de que lidava com pessoas normais e totalmente sadias mentalmente, e procurei, a fim de conseguir mais solidez, confrontar uma testemunha com a outra. Existem muitos relatórios feitos por apenas uma testemunha que são coerentes e convincentes e, sob determinados aspectos, parece-me inteiramente injusto não incluir muitos deles, de vez que eles são de grande interesse e servem para o protótipo. Ainda assim, em defesa da consistência, não me afastei do plano estabelecido e adotado nas 3 primeiras categorias. Os casos aqui usados envolvem 42 testemunhas. Havia pelo menos 2 testemunhas em cada um, sendo o número médio 3,5 e o mediano 3. De um modo geral, os observadores não eram independentes no sentido de se encontrarem em locais diferentes, mas independentes em termos de antecedentes, experiência e, ao que tudo indica, de temperamento psicológico. Também diferiam com relação ao conhecimento prévio do fenômeno OVNI. Em 4 dos acontecimentos narrados, os observadores não estavam fisicamente juntos e só se comunicaram mais tarde. Em muitos casos, as vocações dos observadores indicam algum preparo básico com relação ao pensamento crítico e um adequado desempenho de responsabilidades. O presidente de uma pequena linha aérea, diretor de escola e 7 policiais, por exemplo. Nos casos de encontros imediatos, não é uma tarefa fácil separar as reações dos observadores das descrições do acontecimento. As duas parecem andar de mãos dadas. Durante todos estes anos, venho formulando uma pergunta padrão às testemunhas, e esta é: se o senhor pudesse substituir por algum objeto conhecido, um objeto de casa ou qualquer coisa que conhece, o objeto que viu, o que escolheria por ter a maior semelhança com ele, sobretudo com relação ao formato? A resposta a esta pergunta quase sempre é reveladora. Num dos casos, a testemunha disse: uma bola de praia, exatamente igual a uma dessas bonitas bolas de praia. Outra testemunha, um tenente da polícia que se encontrava a alguns quarteirões de distância e que, ao que tudo indica, viu o mesmo objeto numa outra posição da bússola, disse: parecia-se com um ioiô. Deslocava-se para o nordeste. Via-o em cima de algumas árvores. Parecia uma bola luminosa, uma bola brilhante. Esta observação foi feita às 3 horas. O policial contou que o objeto ficou pairando e depois afastou-se muito depressa. Apêndice 1, CI 1. Um balão iluminado não satisfaz as 2 observações independentes, além do fato de ser bastante improvável que algum brincalhão estivesse lançando um balão às 3 da madrugada na periferia de uma cidadezinha do Dakota do Norte. Assim como a trajetória horizontal persistente, a flutuação e a ascensão repentina do final não satisfazem a hipótese do balão. O policial prosseguiu: quando eu estava sentado lá, senti uma espécie de medo. Não estava apavorado por mim mesmo, mas por aquilo que poderia significar. Devo ter ficado por ali, creio, que uns 5 minutos. O objeto pulou para cima e para baixo, como saltam as bolas numa tela de cinema a cada palavra de uma canção, mas quando partiu, bang, desapareceu do meu campo visual em menos de 5 segundos. Ele subiu diretamente para o alto. Acho que era dirigido por alguém ou por alguma coisa, pois um balão flutuando no ar não se deslocaria daquele jeito. Mas afinal, com que tipo de fenômeno estamos lidando? Num segundo caso, apêndice 1, CI 2, envolvendo várias testemunhas que estavam juntas no carro, a principal relatora, uma ex-enfermeira, respondeu: deixe-me ver, o senhor já viu aqueles discos que as crianças costumam usar para descer a encosta de uma colina? Sabe a que me refiro? Coloque 2 deles juntos com as bordas separadas e sou capaz de jurar que é a descrição mais parecida que lhe possa fazer. Não direi que refletia, acho que era mais alto, luminoso, entende, não? Como acontece quando a gente olha para os ponteiros luminosos de um relógio à noite. A testemunha esclareceu sobre si mesma.
Nunca tive experiência militar, mas as emergências surgem com frequência no hospital no setor da enfermagem, e a gente precisa ensinar a si mesma a manter a compostura, o que para mim foi muito útil no momento em que vimos aquilo tão perto. Durante 25 anos, trabalhei como enfermeira e sempre procurei manter-me calma e não entrar em pânico. Creio que isto foi de alguma valia. Prosseguindo na sua descrição, disse: sei que se tratava de alguma coisa física. Não posso pensar de outra forma. Não posso apenas acreditar que se tratava de gás ou algo assim. O contorno era bastante nítido. Em nenhum instante ficou esbatido. Então, quando já fazia uns 5 minutos que observávamos aquilo, acelerou de uma forma tremenda e partiu a toda velocidade. No entanto, não fez qualquer tipo de barulho. Tratou-se de uma coisa concreta, como se eu estivesse vendo um avião. Era a mesma coisa que se estar olhando para cima por debaixo de um avião, exatamente como se uma aeronave estivesse parada ali, totalmente imóvel. Mais algumas citações diretas ajudarão a estabelecer o protótipo. Seria muito mais fácil fazê-lo se pudéssemos dizer que todos os avistamentos de uma determinada categoria tivessem certas coisas em comum: 4 rodas, para-brisas, faróis, asas de avião, etc. Mas, na verdade, o denominador comum em avistamentos como estes parece ser o assombro e uma busca infindável de palavras para descrevê-las. Quando olhei para fora da janela, percebi que toda a área próxima estava iluminada por uma espécie de brilho vermelho. A primeira coisa que me ocorreu é que houvesse ali por perto uma radiopatrulha estacionada ou um caminhão do Corpo de Bombeiros. Chamei minha mulher dizendo que devia estar acontecendo alguma coisa errada nas vizinhanças e que viesse ver também. Inopinadamente, percebi que a luz vinha de cima. Ergui os olhos e vi contornos de um objeto passando pela ponta de meu telhado, a uns 250, 500 pés de altura. O brilho vermelho saía da parte inferior do objeto, mais ou menos do centro. Dava a impressão de um feixe de luz partindo do interior e passando através de um orifício. O picape verde do meu vizinho parecia amarronzado. Apêndice 1 CI3. Em seguida, esta testemunha, ao que me parece, totalmente ignorante no que diz respeito a contos dos OVNIs, descreveu um efeito que me foi contado inúmeras vezes. Um avião decolou do aeroporto e ultrapassou por cima do objeto. Todas as luzes se apagaram até que o avião sumiu. Em seguida, dando uns 4 bruxoleios brilhantes, o objeto deslocou-se do oeste para o sudoeste por entre as nuvens. A impressão que tive é que o objeto estava registrando um curso ou investigando diversos objetos no solo, de vez que as luzes paravam sobre determinadas coisas como carros, caminhonetas, cercas, arbustos, casas, fios de luz e telefones e postes. A gente quase pode simpatizar com os funcionários do Projeto Livro Azul que tiveram o cuidado de identificar um caso deste tipo como não identificado, passando a tratar de outra coisa qualquer. Nos arquivos do Livro Azul, o caso acima permanece relacionado como não identificado. Não foram feitas tentativas nem mesmo para retirá-lo do arquivo através de sua ligação com um possível helicóptero, como sucedeu com tantos outros casos, provavelmente porque seria uma ousadia muito grande, até mesmo para o Livro Azul. Eram 6 horas da manhã de um domingo, no meio do inverno, um horário muito improvável para que o helicóptero estivesse em atividade, mesmo se essa interpretação não fosse afastada pela total ausência de barulho. Chegamos agora a um outro caso envolvendo 2 trabalhadores de campo de Oklahoma que estavam empilhando feno nas horas da alvorada e foram tomados totalmente de surpresa pelo aparecimento repentino e muito próximo de um engenho circular profusamente iluminado, mas sem asas. Os trechos tirados de uma longa entrevista gravada talvez ajude o leitor a formar uma imagem própria dos encontros imediatos do primeiro grau e a estabelecer o arquétipo desta classe. Apêndice 1 CI4. Pergunta: alguma vez antes você viu algo parecido? Resposta: não, nunca vi. Pergunta: o que mais o impressionou em relação a isto? Resposta: a sua luminosidade. O que pensa que era? Não sei o que era. Antes de mais nada, fiquei apavorado. Você acha que poderia ter sido um balão ou algo assim? Não, não era um balão ou qualquer coisa desse tipo. No começo, pensamos que fossem helicópteros da base aérea de Quentin, para onde ligamos pouco depois, mas de lá disseram que não havia nenhum aparelho fora da base àquela hora. Eles disseram se tinham visto alguma coisa na tela do radar? Não, disseram apenas que não havia aviões ou qualquer outro tipo de aparelho fora da base naquela noite. O objeto causou algum efeito nos animais? Bem, os cachorros começaram a latir. Não reparei nada em relação ao gado, mas os cachorros começaram a latir. Muito bem, você acha que eles latiam para o objeto ou para uma outra coisa? Não sei, mas por ali só havia mesmo aquela coisa contra a qual poderiam estar latindo. Conhece outra pessoa que o tenha visto nessa noite?
Não, acho que não devia ter muita gente acordada às 4 da madrugada naquele dia. E por que motivo vocês dois estavam de pé tão cedo? Estávamos carregando feno. Como foi que o viram? A esta altura, as perguntas passaram a ser dirigidas por telefone a outra testemunha, que se achava num outro lugar do país. Foi ele quem viu primeiro, voltou para junto de mim e percebi que estava apavorado. Não sabia o que estava acontecendo. Ele parecia apavorado? Claro que sim, estava apavorado. Estava apavorado mesmo. Foi por esta razão que fui até lá para ver o que o estava deixando tão apavorado. E como foi que não viram a coisa desaparecer? Bem, pensei que fosse se espatifar e voltei correndo para dentro do celeiro. Ah, entendo. Quer dizer que vocês dois correram para dentro do celeiro? Sim, senhor, foi isso aí. Não os posso culpar. Provavelmente eu também teria ficado apavorado se tivesse visto o objeto. Qual era a sua cor? Bem, era apenas branco luminoso. O que foi que mais me impressionou a respeito de toda aquela coisa? Bem, acho que foi o fato de não se tratar de um avião. Era um outro objeto qualquer. Você já tinha visto antes alguma coisa parecida? Nunca vi. Gostaria de ter visto? Agora que passou, acho que gostaria de ter um retrato apenas para provar o que vi. Uma porção de gente não acredita em mim. Quanto tempo você calcula ter ficado assustado por aquela coisa? Ora, ficamos, na verdade, assustados por umas 2 semanas. Comecei a ter dificuldades para adormecer. Agora passei a acreditar neles. Antes não acreditava, até que o vi. Você já leu muita coisa sobre os OVNIs? Depois daquilo que nos aconteceu, sim. Vou estudar astronomia aqui na faculdade. Estamos fazendo o melhor que podemos para descobrir tudo a respeito deste assunto. Ei, vou lhe dizer uma coisa. O modo como aqueles sujeitos agiram, pensei que talvez soubessem de alguma coisa que não nos iriam contar. Está se referindo aos homens da Força Aérea? A base aérea local enviou alguns investigadores para realizar pesquisas. Isso mesmo. O engenho e sua trajetória foram descritos através de desenhos por meio de correspondência mantida com os dois rapazes. A luz brilhante desceu num ângulo de 45 graus até a altura dos fios telefônicos, deslocou-se horizontalmente através do pátio da fazenda e foi avistado pela última vez sobre um pequeno silo. Seu tamanho era tão grande ou maior do que o da lua cheia. O desenho mostrava uma aeronave circular sem saliências visíveis ou características mecânicas, e era descrito como tendo numerosas luzes pelo lado de fora e a toda a volta. A aparição ocorreu aproximadamente às 4 da madrugada. O nascer do sol foi às 4h44, hora local. Portanto, o céu não estava totalmente iluminado. Um dos rapazes adolescentes declarou: "O centro da aeronave foi o que mais me intrigou, pois ou ele ou a nave toda giravam na direção contrária à dos ponteiros do relógio. Também era muito brilhante no meio e muito, muito luminoso. Todo o incidente demorou menos do que 3 minutos, mas sob nenhuma circunstância a duração ou a trajetória poderiam ser explicadas através de uma identificação do objeto como se tratasse de um meteoro brilhante. Os rapazes encontraram grandes dificuldades para descrever com termos normais o que para eles era uma experiência muito real, uma dificuldade comum como já tivemos oportunidade de ver. Contrariando o plano geral deste livro, dou agora alguns dados conseguidos por um outro investigador, Raymond Fowler, um observador experimentado e dedicado. Os dados foram tirados de um relatório de 68 páginas por ele preparado a respeito de um avistamento ocorrido em Beverly, Massachusetts. Fowler, que realizou uma investigação muito mais aprofundada sobre o relatório do que o fizeram o Comitê Condon ou o pessoal do Livro Azul, submeteu todo o seu relatório ao Livro Azul. Como sempre, afastaram qualquer responsabilidade porque o relatório do avistamento não lhes chegara às mãos através dos canais oficiais. Portanto, este caso muitíssimo interessante que o Grupo Condon não conseguiu solucionar não só não foi investigado pelo Livro Azul, como também nem foi levado em consideração. O caso envolve uma aparição de duração bastante longa de uma travessa luminosa que flutuou silenciosamente sobre o prédio de uma escola e que, às vezes, aproximou-se tanto dos relatores que estes temeram que pudesse cair em cima deles. Alguns trechos tirados do meticuloso relatório Fowler devem ser suficientes para contribuir na elaboração do protótipo desta categoria de avistamento. Novamente, vamos lançar mão de entrevistas gravadas, porque talvez isso nos dê uma visão mais íntima no que diz respeito ao OVNI como uma experiência humana. À medida que se aproximava, o objeto parecia cada vez maior. Tudo quanto podia ver acima da minha cabeça era a atmosfera nublada e luzes brilhantes acesas intermitentes e não piscavam, girando vagarosamente. Estava muito excitado, não sentia medo e muito curioso. Não teria fugido de forma alguma se o objeto não tivesse se aproximado demais e então pensei que pudesse despencar em cima da minha cabeça.
e de uma outra testemunha da mesma aparição ouvimos. Comecei a correr. Então um amigo gritou: "Olhe para cima, está bem em cima de nós." Por isso olhei e fiquei imobilizado pela surpresa. Vi um imenso objeto redondo bem à altura do telhado. Era a mesma coisa que estar olhando para um prato, um formato conhecido. Era sólido. Não escutei nenhum ruído, mas senti que aquela coisa ia descer bem em cima de mim. Parecia um cogumelo gigante. Estava fascinado, perplexo, incapaz de pensar e automaticamente me dei conta de estar fugindo dele. Um dos policiais que foram chamados ao local declarou: "Às 9h45 da noite, seguindo instruções da delegacia, dirigi-me juntamente com o guarda B para a estrada de Salem, onde se encontra localizado o ginásio de Beverly, devido a um comunicado envolvendo um OVNI. Assim que ali cheguei, observei o que me pareceu uma travessa grande flutuando sobre o prédio do colégio. Tinha 3 luzes, vermelha, verde e branca, mas não se ouvia nenhum ruído que pudesse indicar se tratar de um avião. A duração da aparição, 45 minutos, afasta evidentemente a possibilidade de ter sido um avião. Esse objeto flutuava sobre o colégio e parecia quase querendo parar. As luzes eram intermitentes. O objeto ficou por cima do colégio umas 2 vezes e depois desapareceu. Este foi um caso de testemunhas múltiplas, inclusive 2 policiais. E o livro azul não o levou em consideração simplesmente porque não tinha sido relatado oficialmente. O Comitê Condon não foi capaz de apresentar nem mesmo uma tentativa de explicação natural para o aparecimento principal. E quanto à possibilidade de que isto tenha se originado devido à interpretação errônea de Júpiter, Fowler pronuncia-se de forma contundente contra esta interpretação, assinalando, entre muitas outras coisas, que as linhas de visão estabelecidas através do interrogatório levado a cabo em grupos separados mostravam que a linha de visão de Júpiter e da principal posição do objeto diferia em cerca de 50 graus. E claro que persiste a possibilidade de que algumas das incontáveis testemunhas tenham identificado Júpiter como se este fosse o objeto após o seu afastamento, devido ao fato de não terem reparado antes na presença daquele planeta, pois estavam pressionadas por circunstâncias mais imediatas e locais. No que diz respeito ao paradigma de avistamentos de encontros imediatos de primeiro grau, podemos dizer que os relatores tomam consciência, antes de mais nada, de um objeto luminoso, às vezes muito brilhante, tão intenso quanto um maçarico, e de outras apenas bruxuleante, como um tubo de luz fria ou um mostrador luminoso de relógio. No que diz respeito à percepção do observador, o formato da aeronave parece vir depois da luminescência, mas quando a forma é descrita, afirma-se geralmente que é oval, com um formato de uma bola de rugby, frequentemente sobreposta por uma cúpula. A rotação das luzes e presumivelmente do aparelho é geralmente narrada como seguindo a direção oposta do ponteiro do relógio. O pairar ou flutuar é normal, comum, bem como a ausência de som, e muitas vezes fala-se sobre uma decolagem ultra rápida, sem ser acompanhada por qualquer estrondo acústico. No que diz respeito a relatórios tão singulares quanto estes, o padrão costumeiro é notavelmente pequeno. Pode-se pensar, por exemplo, que as alucinações cobrissem um espectro bem mais amplo. Os encontros imediatos dos OVNIs, conforme são relatados, não o fazem. Chega até mesmo a haver uma certa monotonia com relação aos relatórios sobre OVNIs, segundo são eles definidos neste livro, sobretudo com relação à variedade dos encontros imediatos. Chega-se até a ter a impressão que as diferenças existentes se originam, em parte, da capacidade variável mostrada por cada observador para descrever uma ocorrência fora do comum. A fim de reforçar o protótipo, temos a seguinte descrição de um encontro imediato de primeiro grau, veja apêndice 1, 6 e 6, feita por um ex-oficial da Marinha. O avistamento começou quando o pai, levando o filho de carro de volta da estação para casa um pouco antes da meia-noite, viu um objeto resvalar diante deles, quase que diretamente sobre o carro. Após ter acontecido isto por 3 vezes, perguntou ao filho: "Viu alguma coisa deslizar sobre o carro?" "Sim, eu vi", respondeu o filho. "Deu-me a impressão de ser um imenso pássaro pré-histórico de algum tipo." Quando, posteriormente, durante uma entrevista, formulei a pergunta padrão sobre a substituição do objeto por alguma coisa familiar no que diz respeito ao formato e, neste caso, ao tamanho, a testemunha disse: "É muito difícil de dizer. Nunca tinha visto algo como aquilo. Bem, um submarino da Marinha, mas não exatamente igual, naturalmente. Pensei que pudesse atingi-lo com uma pedra. Estava bastante próximo. Muito definido. Tão definido no que diz respeito ao contorno quanto o poderia ser, digamos, uma caldeira lá em cima." O avistamento que pai e filho descreviam demorou de 5 a 8 minutos. O pai descreveu-o com maiores detalhes. Abaixei a cabeça e olhei para cima através do para-brisas e vi-o inteirinho. Lá estava ele. Disse ao John: "Meu Deus, é um disco voador."
Parecia mesmo com um filme de ficção científica passado na TV. Ele estava pendurado ali, totalmente silencioso, como um campanário de igreja iluminado à noite. Ou então parecia-se com aqueles aviões suicidas japoneses que costumavam entrar nos feixes dos holofotes à noite, e o objeto fez-me lembrar disso. Oscilava num arco de 100 jardas, mais ou menos, como se estivesse frustrado. Quando 2 outros carros apareceram na estrada deserta, eles disseram que ele desligou as luzes, como um reóstato numa instalação elétrica numa sala de jantar, e deixou apenas uma sombra escura. Em seguida disparou rumo ao céu, deixando um rastro de luz azul para trás. O pai continuou. Quando voltamos para a casa de campo, John disse: "Papai, há algo que você ignora. Quando você estava junto ao porta-malas do carro, inclinado sobre a sua máquina fotográfica, esta coisa deslocou-se para cima do porta-malas e ficou a menos de 5 jardas de você. Mas não escutei nenhum barulho. Se John não estivesse comigo, acho que teria ido procurar um psiquiatra." Submarinos, caldeiras, pássaros pré-históricos, bolas de rugby, cogumelos, pratos fundos, sanduíches de hambúrguer e muitas outras analogias, todas usadas para descrever algo que, para os observadores, era totalmente indescritível em termos comuns. São estes tipos de coisas que um investigador escuta. Mas vamos prosseguir, desta feita com um outro caso classificado nos arquivos do Livro Azul como não identificado, narrado por um diretor de colégio e seus companheiros, que se encontravam num outro carro. Eu retornava de uma reunião de pais e professores, PTA, e descia uma pequena estrada rural asfaltada e pensava nos quadros negros que a PTA tinha prometido dar à minha escola. Inesperadamente, percebi um brilho que vinha do lado de lá do penhasco e pensei: bem, um dos velhos pássaros, C-47, saiu do curso e vai pousar neste milharal. Foi esta a primeira coisa que me passou pela cabeça. Então, este objeto inacreditável, com um formato parecido com o de um capacete da Primeira Guerra Mundial, apareceu no alto do penhasco. Nesta altura, diminuí a marcha do carro. Não podia entender por que um avião estaria fazendo aquele voo planado. E este imenso objeto, acima dos 300 pés, calculei eu, apareceu no alto do penhasco e ficou parado praticamente bem em cima de mim por um segundo, como qualquer outro objeto, mudando de direção, e em seguida rumou para o aeroporto. Tinha uma luminosidade impressionante. A parte de cima do carro parecia não conseguir manter afastada a luz. Era uma luz terrivelmente brilhante, inacreditável, tenho certeza. Quando olhei para as minhas mãos, parecia que estava vendo uma radiografia. O diretor uniu-se aos companheiros que se encontravam no outro carro, que vinha atrás dele à distância, e juntos observaram o objeto plainar sobre alguns fios de força durante 10 minutos mais ou menos. Ora, então achei que o aeroporto devia saber alguma coisa sobre aquilo, portanto rumei para lá. Mas não precisei fazer nenhum comentário para as pessoas que se encontravam do lado de fora. Tinham visto a coisa também. Alguns advogados de Kansas City ainda estavam de pé, com as bocas escancaradas. O objeto tinha praticamente sobrevoado o aeroporto, mas não tinham dito nada ainda para a torre. O aeroporto era pequeno e não contava com uma torre de vidro de onde pudessem ter observado o objeto. Todos lá dentro estavam muito ocupados porque estava sendo aguardada a chegada de um voo da Ozark. Por falar nisso, o piloto da Ozark, se me recordo bem, disse pelo rádio: "Estou vendo. Está embaixo de mim. É descomunal." Enquanto se aproximava para pousar. Quando a Força Aérea apareceu por aqui, sua atitude, do tenente que investigava o caso, não foi "o senhor o viu?", mas "o que foi que o senhor viu afinal?". Esta aparição permanece não identificada até o dia de hoje. O Livro Azul, que eu saiba, não realizou qualquer tipo de investigação integral, como sempre. 2 dos observadores, professores, preferiram não se manifestar e tudo quanto consegui foi uma gravação da entrevista concedida pelo diretor da escola. Numa outra aparição, bem mais para o norte, no Canadá, veja apêndice 1, CI 8, o presidente de um pequeno serviço aéreo e seu vigia noturno declararam: tinha o formato de 2 pires com as partes côncavas se tocando. Todo o objeto tinha uma linda cor branca prateada e dava a impressão de que emitia raios de sua superfície, fazendo com que o objeto se parecesse com uma luz numa noite brumosa. O executivo tinha ido até as docas para controlar as amarras de seus hidroaviões. Quem primeiro lhe chamou a atenção foi o vigia noturno. Um objeto vinha na nossa direção do oeste. Tinha o formato de um pires e balançava e metia-se por entre algumas nuvens baixas. Manteve-se na parte límpida e não penetrou em nenhuma das nuvens leves levadas pelo vento através do céu. Inclinou-se sobre o lado a uns 600 pés de onde estávamos. A seguir endireitou-se, mantendo o lado plano paralelo ao solo. Ficou imóvel diante de nós, a 40 pés acima da superfície do lago e a 75 jardas de nós.
Mas, à noite, é difícil calcular a distância quando se olha para um objeto luminoso. Nenhum som era emitido por ele e não sentíamos cheiro algum. Tive a impressão de que aquela coisa tinha apenas 4 ou 5 pés de largura e de 8 a 10 polegadas de espessura. Indubitavelmente, este objeto parece ter sido bem menor do que os outros semelhantes relatados, muito embora a diferença possa ser atribuída a um engano no cálculo da distância. Também houve outros casos nos quais a pequenez do objeto relatado foi surpreendente. De qualquer forma, se os dois homens notaram independentemente um objeto estranho e compartilharam o que para eles foi uma verdadeira experiência, não pode ser posto em dúvida. Mantive uma demorada correspondência com o principal relator e Brian Cannon, um investigador de Winnipeg muito capaz. Colocou à minha disposição os resultados das entrevistas que manteve com os dois homens. Numa noite nebulosa na região lacustre e boscosa do Canadá setentrional, o que poderia ser equivocado, tomado por outra coisa que se encaixasse à descrição acima? O canadense continuou a relatar sua experiência. Parecia cintilar como se alguma força elétrica ou um ar muito quente estivesse escapando de todas as superfícies. A máquina, após a primeira parada, resvalou de lado numa distância de 50 pés e tornou a parar. Após 1 ou 2 minutos, notamos que acelerava tanto que desapareceu como uma estrela se afastando em 3 segundos, partindo de um ponto morto. A direção tomada foi a mesma de onde tinha aparecido, do oeste. Seu ângulo de ascensão foi de uns 40 graus. Relatei o avistamento para o governo canadense. A coloração era branca prateada. Não sei como explicar a cor. Nunca vi uma cor como aquela antes. Era brilhante, mas não tinha uma luminosidade. Parecia-se mais com um brilho fluorescente. Cintilava incessantemente como um diamante. Era uma coisa brilhante, maravilhosa para se ver. A esta altura, o leitor já deve ter algum conceito a respeito do que costuma ser relatado num encontro imediato. Mas quais foram os estímulos que deram origem à perplexidade dos observadores? A sinceridade evidente daqueles que relatam OVNIs, segundo a nossa definição, declarando acontecimentos verdadeiros no tempo e no espaço, servem de contraste com um número relativamente pequeno de pessoas que narram um determinado OVNI. Por que motivo não há mais pessoas que relatem avistamentos específicos ou, dando-se o desconto da relutância para relatar, por que parece haver tão pouca gente nas redondezas quando um OVNI autêntico aparece? Ao que parece, trata-se de um fenômeno associado à ausência de grupos compostos de muita gente. Contudo, existem exceções. É impossível estabelecer quantas pessoas viram um OVNI e não contaram nada ou quantas estações de observação do céu, como as estações de rastreamento de satélites, observaram OVNIs que nunca são comunicados. É claro que existem muitos casos desconhecidos. Devemos aceitar a escassez de observadores e de relatórios sobre OVNIs como um fato do panorama total dos OVNIs, assim como agimos com relação aos resultados da experiência Michelson-Morley ou o fato do quantum da energia. Da mesma forma, o fenômeno em si pede uma explicação e não pode ser tratado como um argumento devido à não existência do fenômeno. Um caso não só coloca em foco a natureza do fenômeno do encontro imediato, mas também fica registrado como um exemplo da maneira absurda como o Projeto Livro Azul investigava, às vezes, um caso. Seria muito difícil encontrar uma ilustração mais clara para o desrespeito de provas quando desfavoráveis a uma explicação pré-concebida. Se um desrespeito tão gritante quanto às provas ocorresse num tribunal, seria considerada uma caricatura abominável dos procedimentos legais. A assombrosa falta de consideração e a distorção dos fatos relatados, um descaso de não ouvir as testemunhas e uma estreiteza de mente renitente e inflexível, podem ser explicados ou como uma incompetência no mais elevado grau, ou como uma tentativa deliberada para apresentar uma aparência de incompetência devido a objetivos ulteriores. A história é de uma comédia de erros, de egrégia falta de consideração para com as testemunhas, de aparente intriga, de excitamento envolvendo uma perseguição de um carro a 105 milhas por hora e, finalmente, de tragédia. Merece ser contada com algum detalhe e deveria, algum dia, ser publicada na íntegra. Envolvi-me no caso de modo muito superficial, pois só me convocaram na qualidade de consultor quando o fato já se achava num estado bastante avançado, mas foi com um grande interesse que observei o desenrolar desde o início. Muito se deve a William Whitesell, assistente de filosofia da Universidade de Pittsburgh, setor de Bedford, que, com muita habilidade, tato e persistência, reuniu os diversos detalhes deste relato de encontro imediato. Mr. Whitesell autorizou-me a utilizar o material contido no exaustivo relatório que fez sobre o caso, que contém uma grande correspondência com os observadores e com os funcionários governamentais.
Este caso não foi pesquisado pelo Comitê Condon, que, na verdade, talvez nem tenha ouvido referências a ele, muito embora o relatório tenha sido redigido 6 meses antes do comitê entrar em atividade. Se tivesse conduzido uma investigação, acredito piamente que outro não identificado teria sido acrescentado ao substancial número dos casos Condon que permaneceram insolucionados. Se o grupo da Universidade do Colorado tivesse examinado o caso sem preconceitos, sem dúvida alguma teria conseguido descobrir algum dado interessante. Se não fosse pela infeliz circunstância do relator inicial que suportou o impacto do ridículo, se tornando um verdadeiro pária, sofrendo a ruptura do lar e do casamento e sendo obrigado a sofrer humilhações pessoais, este caso histórico poderia ser perfeitamente considerado como uma divertida comédia. 3 outros observadores, 2 dos quais estavam geograficamente independentes da testemunha inicial e seu companheiro, através das fantasias da cobertura da imprensa e do fracasso da Força Aérea por não interrogá-los, escaparam da acusação por implicação de incompetência total, alucinação e até mesmo insanidade. Muito embora tenham descrito independentemente o OVNI da mesma maneira que o fez a testemunha em foco. Tudo teve início de um modo bastante rotineiro. Na noite de 16 de abril de 1966, o delegado do xerife, Dale F. Spauer, um funcionário que trabalhava em horário integral na delegacia do condado de Portage, Ohio, após ter jantado um bife com ovos, ter tirado uma soneca de 2 horas, tomado 2 xícaras de café, apresentou-se para o plantão à meia-noite, apêndice 1, CI 9. Foi mandado logo que chegou para verificar uma queixa contra um vagabundo. Nada foi constatado. Recebeu um chamado para pegar Wilbur Neff, um mecânico que, naquela ocasião, fazia a ronda com ele na qualidade de delegado montado. Os 2 homens foram mandados para responder a um chamado sobre um carro que tinha batido de encontro a um poste de iluminação próximo a Atwater Center, Ohio. Mandaram um motorista para o hospital e o carro foi rebocado. A seguir, um funcionário da Companhia de Eletricidade Edison, de Ohio, apareceu para consertar o poste. Os 2 delegados foram até Deerfield, nas redondezas, para tomar um café e levar uma xícara para o eletricista. Em Deerfield, ajudaram um homem cujo carro tinha enguiçado e trataram de arranjar-lhe um reboque. Voltaram à cena do poste acidentado por volta das 4h45 da madrugada. Enquanto conversavam com o eletricista da Edison, de Ohio, o rádio de seu carro comunicou que uma mulher de Summit County, situada bem a oeste de Portage County, tinha comunicado um objeto profusamente iluminado tão grande quanto uma casa sobrevoando a sua vizinhança. O objeto, contou a mulher, encontrava-se muito baixo para ser um avião e alto demais para ser uma lâmpada da rua. Imediatamente, foram ditas piadas para a estação de rádio e para o eletricista. Nem Spauer nem Neff levaram o assunto a sério. Em seguida, os delegados rumaram para o oeste pela estrada 224 com a intenção de preencherem um formulário do acidente no hospital. Viram um carro parado no acostamento do lado sul da estrada. Deram a volta com a rádio patrulha e aproximaram-se do carro abandonado, vindo por trás. Spauer relatou o que aconteceu. Ele, Neff, saltou pelo lado direito e eu pelo esquerdo. Ele dirigiu-se para o ângulo frontal direito da rádio patrulha, onde parou. Isto é uma espécie de segurança policial. E eu dirigi-me para o lado esquerdo da parte posterior do outro veículo. Dei uma volta apenas para fazer uma espécie de controle visual da área, para certificar-me de que ninguém tinha ido para o mato, sabe como é, para fazer alguma necessidade ou qualquer outra coisa. E eu sempre olho para trás de modo a que ninguém apareça pelas minhas costas. E quando eu olhei para esta zona boscosa atrás de nós, eu vi a coisa. Nessa hora estava subindo, e há ali uma inclinação suave. Elevou-se até o nível das copas das árvores, a cerca de 100 pés de distância. Começou a vir na nossa direção. Bem, as árvores que ela estava sobrevoando ficavam bem em cima dessa elevação, bem ao lado da estrada. E naquele momento eu observava a coisa. Estava tão baixa que não se podia vê-la até que estivesse bem em cima da gente. Olhei para o Barney Neff e ele ainda continuava com os olhos presos no carro diante de nós. E a coisa foi ficando cada vez mais brilhante e mais brilhante. A área começou a ficar clara e olhei outra vez para Barney e disse-lhe para olhar por cima do seu ombro. Ele fez o que lhe dissera. Não disse nada, limitou-se a ficar onde estava com a boca aberta durante 1 minuto e, como a claridade era muito intensa, olhou para o chão. E eu comecei a olhar para baixo. Olhei para as minhas mãos e minhas roupas não estavam queimando nem nada, quando a coisa parou bem em cima de nós. A única coisa, o único som em toda a área era um zunido. Não era nada que estivesse gritando ou realmente selvagem. E modificou-se um pouquinho. Soava como um transformador sendo carregado ou um transformador sobrecarregado no momento da troca.
Senti muito medo durante alguns minutos. Para falar a verdade, estava petrificado. Então mexi o pé direito e tive a impressão de que tudo funcionava bem. E é lógico, ele tomou a mesma decisão que eu, colocar alguma coisa entre eu e ela, a coisa. Portanto, fomos os dois para o carro, entramos e nos sentamos. Não me aventuro a dizer se levou 10, 30 segundos ou 3 minutos, e a coisa ficou ali e pairou e nós não fizemos nada, nada mesmo. E a coisa afastou-se rumo ao leste. Estavam agora virados para o leste, e lá ficou por um segundo. Nada acontecia comigo e Barney parecia estar bem. Apertei o botão do microfone e a luz apareceu, então peguei-o. Comecei a lhe dizer, sabe, não? Que aquela coisa estava ali. E pensei, bem, se eu fizer, ele pensará... Portanto, limitei-me a contar para Bob, através do rádio. Disse, este objeto brilhante está bem aqui, aquele que todo mundo diz que está passando por aqui. E ele respondeu, atire nele. Essa coisa era, puxa, não era de brincadeira esta... Mas que diabo, era tão grande quanto uma casa. E era muito brilhante. Teria feito seus olhos se encherem de lágrimas. Receberam ordens para acompanhar a aparição e assim começou talvez a mais violenta caça a um OVNI de que se tem a notícia. O objeto foi seguido por mais de 70 milhas, às vezes a velocidades tão altas quanto 105 milhas por hora. Enquanto a caçada estava se realizando, o policial Wayne Houston, na sua radiopatrulha perto de East Palestine, Ohio, cerca de 40 milhas a leste do ponto onde teve início a caçada, escutava a conversa mantida pelo rádio entre Spaur e seu escritório em Ravenna. Posteriormente, por meio de um testemunho assinado, Houston admitiu para Whitesell. Falei com Spaur pelo rádio. Encontrei-me com ele na extremidade norte da cidade, na estrada 14. Vi a coisa quando Dale se encontrava a umas 5 milhas de distância de onde eu estava. Quando apareceu, devia estar a 800, 900 pés descendo a estrada 14. Foi quando a vi mais baixo. Enquanto ele voava por ali, eu estava de pé ao lado da radiopatrulha. Observei-o seguir direto acima de nós. Tinha formato semelhante a um sorvete em cone com um pouco da parte superior derretida. A extremidade mais fina do cucurucho estava para baixo. A parte superior parecia-se com uma cúpula. Spaur e Neff desceram a estrada bem atrás dele. Segui atrás deles. Seguíamos a uma velocidade de 80 a 85 milhas por hora e umas 2 vezes a 105. Num determinado momento, fiquei colado ao para-choque de Spaur e verificamos um com o outro o que estávamos vendo. Estava bem na nossa frente, meia milha ou 3/4 de milha mais adiante. Conheço Rochester bastante bem. Estavam agora na Pensilvânia, a umas 15 milhas da fronteira de Ohio, e eu os ia orientando pelo rádio. Durante todo o trajeto, estávamos tentando entrar em contato com um carro da Pensilvânia. Pedi a base para se comunicar com a delegacia da Polícia Estadual de Chippewa para verificar se tinham um carro na 51. Não tinham. O primeiro carro da Pensilvânia que avistamos foi em Conway, poucas milhas depois de Rochester. Dale estava com pouca gasolina e paramos onde Frank Panzanella estava estacionado. Portanto, aparece aqui o quarto observador, Frank Panzanella, policial de Conway. Seu testemunho assinado diz: às 5h20 da manhã, parei no Hotel Conway e tomei uma xícara de café. Depois deixei o hotel seguindo pela Second Avenue. Olhei para a direita e vi um objeto brilhante. Julguei que se tratasse de um reflexo de um avião. Então saí da radiopatrulha e olhei novamente para o objeto. Vi 2 outros carros da patrulha aproximarem-se. Os policiais saíram e perguntaram-me se eu tinha visto o objeto. Apontaram para ele e disse-lhes que o estava observando já fazia uns 10 minutos. O objeto tinha o formato de uma bola de rugby, cortada pela metade, era muito brilhante e tinha uns 25 ou 35 pés de diâmetro. A seguir, o objeto deslocou-se rumo a Harmony Township, numa altitude aproximada de 1000 pés. Então parou e subiu direto, numa velocidade louca, para os 3.500 pés. E, segundo a outra testemunha, parou. Chamei então a estação base e disse ao rádio operador para notificar o aeroporto de Pittsburgh. Perguntou-se se me sentia mal. Respondi-lhe que se estava doente, os outros 3 patrulheiros também estavam. O objeto continuou a subir até que ficou tão pequeno quanto a esfera de uma caneta esferográfica. O objeto em relação à Lua estava bastante distante e à sua esquerda. Vênus estava à direita da Lua. Não podia ver a Lua de onde me encontrava. O objeto foi visto entre 2 antenas num quintal do outro lado da rua para o leste. Nós 4 vimos o objeto disparar direto para cima e desaparecer. O objeto estava planeando quando o avião que decolava do aeroporto passou por debaixo dele. Em seguida, disparou direto para cima, segundo todas as testemunhas. O Major Quintanilha, então chefe do Projeto Livro Azul, tentou estabelecer uma interpretação de que todos os 4 policiais que se envolveram numa sequência e de forma independente
tinham primeiro avistado um satélite, mesmo se naquele tempo nenhum satélite estivesse visível em Ohio, e de alguma forma conseguiu transferir suas atenções para Vênus, que tinha sido avistado pelos observadores enquanto o objeto mantinha-se à vista. A investigação inicial foi superficial. O inquérito inicial, feito com apenas uma das testemunhas, Spaur, constou de apenas uma ligação telefônica de 2 minutos e meio que, segundo Spaur, começou com as palavras: "Fale-me sobre essa miragem que viu." A segunda entrevista, também por telefone, durou 1 minuto e meio. Segundo a declaração assinada por Spaur, Quintanilha desejava aparentemente que Spaur dissesse ter visto o OVNI durante alguns poucos minutos. Quando este lhe disse que o objeto estivera à vista quase que sem interrupções enquanto os observadores o perseguiam de Ohio até a Pensilvânia, percorrendo uma distância de umas 60 milhas, ele terminou rapidamente a conversa. O método empregado por Quintanilha era simples: ignorar qualquer prova que fosse contrária à sua hipótese. Menos de 5 minutos de conversa pelo telefone foram suficientes para o Livro Azul chegar a uma solução do caso. Somente após ter sido pressionado pelo Congresso é que Quintanilha viajou para Ravenna, Ohio, dirigiu-se até o escritório do xerife de Portage County para entrevistar Spaur e Barney Neff. A entrevista foi gravada por Weitzel a pedido de Spaur e nos oferece uma rara visão do projeto Livro Azul por dentro. Desta feita, a entrevista foi demorada e envolvente. Além dos testemunhos de Spaur e Neff, também incluiu o do delegado xerife Robert Wilson, o rádio-operador que se mantivera em contato com Spaur e Neff, e do xerife Ross Dustman, cujo principal papel foi dar um depoimento a favor do caráter dos seus delegados. Contudo, excluiu 2 testemunhas de primeira grandeza: o patrulheiro Houston, de East Palestine, Ohio, e o patrulheiro Panzanella, de Conway, Pensilvânia, que se juntou aos outros 3 quando o avistamento chegou à sua cidade. Devido à extensão da entrevista gravada, só poderemos transcrever algumas partes e estas estarão forçosamente fora de contexto. Spaur, em segundo lugar, tem a impressão de que Vênus nasce no leste como estrela matutina, e isto possivelmente é outra coisa que está errada. Quintanilha: depende. Spaur: como? Quintanilha: às vezes ela aparece bem em cima de você. Spaur: está bem, tudo certo. Bem, de qualquer modo, Quintanilha: Vênus, hoje, ruído de papel sendo remexido, surge às 2h49 da manhã, e surge a 150 graus azimuth e 25 graus de elevação. Ela não tem necessariamente que surgir rente ao horizonte, pode nascer mais alta, mas está no eclíptico, é verdade. Power: está certo, então está no eclíptico. Admitamos que esteja certo, mas esta coisa é grande assim, e bem baixa, e esta gente observou esta coisa por toda a região de Mogadore. Comunicaram o fato e eu a segui e Barney estava comigo. Íamos descendo a estrada, então o senhor vai ter que descontar. Bem, havia 2 loucos. Estávamos perseguindo Vênus, agora Vênus. Quintanilha: olha aqui, espere um instante. Spaur: muito bem, espere um instante, deixe-me falar. Quintanilha: você usou a palavra errada. Spaur: está bem. Ora... Quintanilha: sou um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Spaur: correto, o senhor realmente é. Quintanilha: e não chamo ninguém de maluco. Power: não, tudo bem. Então eu tive alucinações, mas o que eu estava dizendo... Quintanilha: não disse que você tivesse tido alucinações. Power: o que estou tentando dizer é o seguinte: estou descendo a estrada, então essa coisa que estão seguindo... Quintanilha: e trate de me tratar com o mesmo respeito com que o trato. Power: é o que farei, senhor. Tratarei o senhor com mais respeito do que venho sendo tratado nos últimos... Quintanilha: não o estou chamando de louco. Não estou afirmando que tivesse tido alucinações. Spaur: tudo bem, nos últimos 20 dias. De qualquer maneira, esta coisa passa por cima de outro carro da polícia. Este observou a coisa passar, tornou a localizá-la. Isto é, há 2 carros que estão vendo Vênus. Então vamos os 2 descendo pela estrada. E entramos em Conway, Pensilvânia, e então esta coisa passa por cima de um terceiro carro que estava parado. Nem usamos a mesma frequência, uma referência ao fato de que ele e o outro patrulheiro não poderiam ter se comunicado antes do acontecimento. Jamais o conheci, vi, falei antes nem depois com este outro policial. Ele estava observando a mesma coisa quando ela passou por cima dele, rumando para Pittsburgh, enquanto nós passávamos a toda. Bem, nós observamos aquilo, 4 homens, todos lá, 4 policiais. Provavelmente o senhor dirá o que bem entender, mas ficamos lá, ficamos observando, vimos o avião passar por debaixo dela, numa referência ao avião que tinha acabado de decolar do aeroporto de Pittsburgh, e vimos quando ascendeu diretamente para cima. E isto, senhora, Quintanilha, desapareceu. Spaur:
Posso garantir que é a pura verdade, a verdade de Deus. Sim, senhor. A única coisa que restava para se olhar depois que fomos até a estação e chamamos o cara, o rádio operador tinha retransmitido uma mensagem para chamar um coronel ou algo assim. Era uma mancha brilhante que estava lá. O sol estava todo de fora e a lua estava desaparecendo. Devia ser mais ou menos um quarto de lua. Na verdade, foi 4 dias antes da lua nova. Logo próximo da lua, o que devia ser ao sul da lua, se o senhor estivesse virado para o oeste. Leste? Havia uma mancha brilhante. Disse que seria, provavelmente, devia parecer com a borracha de um lápis, brilhante mesmo. Isto, é claro, era Vênus, mas assim mesmo, Quintanilha obstinadamente apegou-se à hipótese de ser Vênus o avistamento. Wilson, o rádio-operador que operava o rádio, mas que não tinha visto o OVNI, era a nave-mãe. Spaur, o quê? A outra nave? Wilson, era a nave-mãe. Spaur, a nave-mãe. Olhe, vocês vão conseguir me convencer daqui a pouco. Aí, arranje-me um tranquilizante e um pouco de café, riso. Esta coisa estava parada, devia estar à esquerda, que era o norte, e nós ficamos olhando e ela subiu, parou, o avião comercial passou por debaixo dela e depois ela foi direto para cima. Apenas tão reto quanto, ora, direto para cima. Então, eu não podia imaginar o que fosse. Sei que as pessoas podem ficar fixadas em alguma coisa, talvez, ou alguma coisa como esta, mas eu não penso que... Não posso entender como eu mesmo, um outro carro patrulha e um outro sujeito e tudo isso pudesse estar se passando, perseguindo Vênus. Eu, ora, não abro mão de nada do que disse. Sei que talvez esteja esta uma forma para descontar os exageros do relato, ou seja lá o que for, mas estava lá. Vi muito bem. Quintanilha. Dale, não é uma questão de descontar exageros. Estamos tentando conseguir uma palavra incompreensível. Estamos procurando determinar o que era. Spaur. Senhor, se pudesse lhe dizer o que era, acredite-me, Major, eu mesmo... E como já disse antes, se lhe tivesse dito que tinha visto um Ford descendo a alta estrada, o senhor saberia a respeito do que eu falava. E se o senhor dissesse, olhe, lá vai um Chevrolet, o senhor saberia do que estava falando, o que tinha identificado e eu saberia o que era. O mesmo quanto a uma aeronave. O senhor diz, lá vai um B-29, e eu respondo, sim, sem dúvida é um velho cavalo de guerra, ou algo assim, e a coisa está identificada. Mas aquilo, nunca vi nada como aquilo antes, ou depois, ou na minha imaginação mais puxada, pude pensar que existisse. Sei que se pode ter uma ilusão de ótica, ou até mesmo ver alguma coisa se deslocando, ou como se olhasse através de um caco de vidro, ou algo... Quintanilha, sim, distorções. Spaur, posso continuar com isso, mas nunca vi nada tão grande. Nos meus mais estranhos sonhos, acho que não teria sido capaz de imaginar uma coisa como aquela ou tê-la visto, mas a coisa estava lá. Via com toda a clareza. Via fora do carro. Via de dentro do carro e via fora do carro, depois que cheguei em Conway. E detestaria pensar que arrisquei a vida deste homem, Neff, e as vidas de diversas outras pessoas perseguindo Vênus. Não acredito nada que eu estivesse perseguindo Vênus. Não sei como explicar. Não faço a menor ideia. Mas, senhor, esta coisa era tão real quanto palavra confusa. Quintanilha, sabe de uma coisa, Dale? Vou lhe dizer isto, seja lá para o que for. Você não é a primeira pessoa que passa por uma coisa dessas. Wilson, rádio operador. O que a Força Aérea julga que seja isto, Major? Quintanilha. Interpretações errôneas de objetos convencionais e fenômenos naturais. No ano passado, tivemos 245 casos astronômicos. Wilson, aquilo que ele viu, em qual categoria se enquadra? Quintanilha. Coloque-o na categoria de observações astronômicas e de satélites. Atualmente, este caso consta das estatísticas do Livro Azul como uma observação de Vênus, mesmo se tanto o objeto quanto Vênus tenham sido relatados como vistos. 4 diferentes conjuntos de olhos humanos registraram algo aos seus cérebros, 4 cérebros que estavam acostumados a fazer avaliações a respeito das coisas que seus olhos viam. 2 observadores estavam num carro, os outros 2 encontravam-se em cidades diferentes. O testemunho dos outros 2 policiais nunca foi obtido. Quintanilha sentia-se obviamente satisfeito por ter atendido às exigências do método científico. Na verdade, teria achado suficiente o testemunho dado pelo telefone durante 4 minutos se o deputado Stanton não tivesse forçado a mão por ter um interesse pessoal no caso. Reservei um espaço considerável a este incidente porque é indicativo da minha experiência com o Livro Azul durante tantos anos como seu consultor. Os casos que eu julgava como interpretações errôneas e duvidosas, o Livro Azul fazia o impossível para colocar no registro. Casos como este, que estavam abertos à pesquisa e tinham uma possibilidade de conter algo genuinamente novo e empírico, eram tratados com pouco ou nenhum interesse.
Se os observadores deste caso não fossem policiais, estou certo de que a avaliação teria sido testemunhas duvidosas, uma categoria favorita para os casos nos quais as testemunhas não tinham condições de defesa. Classificar um policial como uma testemunha duvidosa seria uma atitude pouco política. Portanto, a categoria de astronômico foi escolhida, apesar da opinião contrária do consultor astronômico. Qualquer leitor perspicaz já deve ter notado que duas questões estão interligadas em todo este assunto. Uma está presa à realidade do fenômeno OVNI relatado. A outra é a questão da metodologia e da integridade científica. Independentemente de como a primeira questão fica resolvida com o tempo, o registro demonstrará que, mais uma vez, na longa história da ciência, o preconceito, a emoção e o provincialismo temporal obstaculou, no caso da pesquisa dos OVNIs, a marcha da ciência e da aventura intelectual que poderia ter sido profundamente ilustrativa. O caso de Portage County foi muito embaraçoso para mim, de vez que foi dito e redito que o Livro Azul não adotou nenhuma interpretação astronômica com relação ao avistamento de OVNI, sem que eu me tivesse pronunciado como consultor astronômico, mas a regra era frequente e flagrantemente violada. Aqui, por exemplo, a classificação do caso como um satélite e Vênus foi feita sem que me tivessem ouvido. 3 meses mais tarde, mandaram-me a ficha do Livro Azul a respeito do caso. Minha classificação foi um claro não identificado, uma classificação que estava bastante alicerçada no fato que tinha ficado estabelecido através do testemunho gravado de que os observadores tinham visto Vênus, assim como o OVNI também. Os policiais não conheciam o planeta pelo seu nome, mas confirmaram que havia uma mancha brilhante próxima à Lua. Naquela manhã, Vênus situava-se a apenas alguns graus da parte superior direita da Lua. Os observadores afirmaram que, à medida que a claridade da alvorada aumentava antes do nascer do Sol, a silhueta do OVNI tornava-se mais distinta. Com Vênus teria acontecido justo o oposto à medida que o dia fosse rompendo. O Sol daquele dia nasceu às 5h42 e o avistamento terminou pouco depois. Isto não significou nada, não quiseram acolher a minha opinião. Apresentei aspectos deste caso com alguns detalhes porque, embora seja apenas um entre tantos outros parecidos, trata-se de um ótimo exemplo de um encontro imediato de primeiro grau, da falta de imaginação do estabelecimento e da verdadeira natureza da experiência para o observador. A sequência deste caso nada tem de agradável. O público, sobretudo devido à imprensa e à concentração do Livro Azul em Dallas Power, chegando praticamente a excluir as outras 3 testemunhas, ficou com a impressão de que se tratava de um caso envolvendo um policial que tinha perdido a razão e passara por uma alucinação sem par. Está mais do que claro de que esta foi a implicação da entrevista de Quintanilha com Spallon. Posteriormente, ele foi afastado da polícia devido ao insuportável ridículo a que se expusera e à pressão desfavorável da publicidade. A combinação dos acontecimentos estragou sua vida no lar, afastou-o da mulher e arruinou sua carreira e sua saúde. Já não faz mais parte dos quadros da polícia e comenta-se que subsiste à custa de biscate. Felizmente, os desfechos trágicos não fazem parte do protótipo do encontro imediato do primeiro grau. Mas o caso de Portage County e outros escolhidos como representativos usados neste capítulo retratam a natureza do OVNI quando experimentado de muito perto. Luminescência brilhante, tamanho relativamente pequeno, da ordem das dezenas e não das centenas de pés, geralmente de formato oval, às vezes encimado por uma cúpula. A ausência de asas convencionais, rodas ou outras protuberâncias e a capacidade de pairar no ar e acelerar rapidamente para velocidades altas caracterizam o OVNI no encontro imediato. A localização da aparição parece ser uma das principais características. As trajetórias do OVNI são, principalmente, verticais quando as velocidades são elevadas. Ascensões em ângulos de 45 graus ou mais parece ser a regra geral. Há uma tendência bastante pequena por parte do OVNI de viajar pelo país, exceto localmente. Até agora, nesta categoria de encontros imediatos, o OVNI não deixou marcas a não ser na memória dos percipientes. Agora, passaremos a focalizar os encontros imediatos que deixam marcas sobre matéria animada ou inanimada. Como as marcas podem ser medidas e pesquisadas, eles representam muita coisa para a investigação científica. Notas: observadores de encontros imediatos do primeiro grau. Ocupação, quantidade. Donas de casa, 8. Adolescentes, 8. Patrulheiros e policiais, 7. Homens, profissões desconhecidas, 2. Marceneiro, 1. Estudante universitário, 1. Garçonete, 1. Ex-enfermeira, 1. Recruta da Marinha, 1. Professor de escola elementar, 1. Professor de química, 1.
Diretor de escola, 1. Ex-oficial da Marinha, atualmente corretor de imóveis, 1. Estudante graduado em antropologia, 1. Presidente de pequena linha aérea, 1. Homem de negócios, 1. Vigia noturno, 1. Fabricante de instrumento, 1. Trabalhador agrícola, 1. Funcionário, 1. Total, 41. Há muitas provas de que as estações de rastreamento, tanto visuais como de radar, e grupos amadores de observação, como as estações de Moonwatch, observaram OVNIs, mas não os comunicaram porque não era uma atitude política fazê-lo. Os registros do Observatório Astrofísico Smithsonian provam que nenhum dos dois satélites brilhantes Echo 1 e Echo 2 estava no céu sobre Portage County naquele momento, como também não estavam visíveis os 3 satélites Pegasus. Contudo, ainda que estivessem, seu brilho era de 5 a 10 vezes menor do que os satélites Echo, e sua inclinação orbital era tão baixa que só teriam sido avistados ao sul. As entrevistas gravadas com mais de 10 pessoas diretamente envolvidas no episódio representam cerca de 60 horas de gravação. Este representa um caso exemplar da investigação de um caso OVNI e deveria ser apresentado ao público.